Olá, iniciamos hoje mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nesse primeiro bloco, vamos falar do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Bom, quem gostaria de começar lendo para a gente, dando uma referência do capítulo? O que eu acho interessante é só, novamente, chamar a atenção como é que Kardec estrutura o Evangelho, porque esse capítulo vem depois da fé transporta montanhas, e a fé está relacionada a você agir no mundo, você precisa da fé. E quando ele trata dos trabalhadores da última hora, é das responsabilidades daqueles que estão envolvidos no processo de transformação do mundo. E aí ele traz uma parábola que Jesus contou, que é interessante. É uma parábola que Jesus reconstrói em cima de uma outra parábola já conhecida na época dele. Seria interessante, Saulo, mas você podia falar um pouquinho dessa parábola? A sabedoria de Jesus é assim, algo que a gente está longe de compreender, mas algumas coisas assim nos surpreendem, porque existe um versículo em Levítico 26:9, que diz assim, naquela linguagem simbólica, né? Deus diz, voltar-me-ei para vós e vos farei crescer e multiplicar. E Rashi, que foi um grande comentador da Idade Média, o Haroldo até cita, conhece muito ele. Século XII, contemporâneo lá dos cátaros, né? Ele, tentando entender esse versículo, ele faz o seguinte comentário. Qual que é a analogia aqui? E qual é a analogia? É muito o que Jesus falava, né? Aqui se assemelha à história de um rei que contratou alguns trabalhadores que é ensinado em Torá Kohanim. Essa história diz assim, um rei contratou muitos trabalhadores, mas só um trabalhou para ele mais tempo. Depois esse rei chamou esses trabalhadores para pagar o salário, pagou rapidamente aqueles que haviam trabalhado pouco tempo e depois disse, agora eu tenho que me ocupar da grande quantia que devo àquele que trabalhou mais tempo. E aí essa talvez fosse a maneira como alguns grupos entendiam essa recompensa no mundo vindouro. Quer dizer, aquele povo que havia durante mais tempo seguido a lei de Deus, ou pelo menos professado essa lei, deveria receber mais no juízo final. E quando Jesus reconstrói essa parábola, ele faz algumas mudanças. Primeiro não é rei, é pai. E aí já tem a primeira grande mudança. Na parábola inicial, todos são chamados no primeiro momento. Na parábola de Jesus, cada um à sua hora é chamado para contribuir. E na primeira parábola havia diferenças em relação às recompensas. E aqui Jesus traz uma parábola em que todos recebem a mesma coisa, talvez para nos mostrar que não é possível você quantificar os valores eternos da alma, né? Quer dizer, como é que você quantifica a bondade? Como é que você quantifica o perdão, a benevolência, que são as conquistas de fato de uma alma que busca esse processo de evolução? Eu acho sempre interessante, quando eu volto para essa parábola, essa reconstrução que Jesus faz e que a gente pode encontrar voltando nos textos da cultura judaica, entendendo como é que as pessoas naquela época compreenderam o ensino de Jesus. Interessantíssimo, né? Eu queria só, me remeteu aqui, quando ele estava falando de como quantificar o valor da alma, que André Luiz, quando fala no livro Nosso Lar sobre o bônus hora, cada trabalhador recebe um bônus hora, né? Porém, o valor intrínseco do bônus hora, ele está na relação da dedicação daquela pessoa no trabalho, na relação com Deus. É Deus quem avalia isso, né? O bônus, é um bônus hora para cada trabalhador. Não tem diferença de trabalho, né? Agora, a substância mesmo é de cada qual com Deus, né? O Criador. É interessante porque o Saulo ter citado essa questão das parábolas judaicas, porque elas têm um aspecto que é bastante peculiar. O primeiro é uma certa visão que eles têm de que sempre o povo hebreu é muito melhor do que todos os outros. Uhum. Né? Então, um exclusivismo que exala das parábolas da literatura. O segundo é uma tentativa de colocar Deus com as mesmas emoções e com os mesmos critérios de um homem, critérios humanos. E quando Jesus conta parábolas, ele fala de um pai incomparável, inigualável. Não há homem que se iguale aos critérios do pai nas parábolas de Jesus. E aqui nos força a pensar em algumas coisas, né? Questão de quantidade e qualidade. Uhum.
Quer dizer, para o reino do Espírito, né, na esfera do Espírito, não é a quantidade, é 100% de presença. É você estar inteiro naquilo que fazem. É a qualidade do que é feito. E é também o que é possível ser feito. Porque nós não podemos exigir de um missionário que reencarnou no início da Idade Média um desempenho de um missionário que encarna hoje no século XXI. Porque os recursos que estão disponibilizados a ele são muito maiores, o nível de compreensão da vida, da lei. É o que você fala de contexto. De contexto. Então, e até eles se movem dentro de um contexto. Né? E até o conhecimento da terceira revelação. Exato. Porque às vezes a gente acha que aquelas pessoas que viviam naquela época tinham a obrigação de compreender coisas que nós só passamos a ter a revelação dos mecanismos, das leis de fato que regem determinados fenômenos com a terceira revelação. Ou seja, já é muito esforço pensar, refletir e propor uma ação dentro daquilo que foi colocado naquele contexto histórico. Exatamente. Né? É uma parábola interessante, porque a gente tem um hábito de julgar assim. Por exemplo, quem trabalhou na época de Moisés? E aí a gente faz um julgamento muito severo. Ah, mas ele não fez isso, não tinha um padrão moral, hoje, não né? tinha... Mas Matou. você está interpretando hoje com toda a luz da doutrina espírita. Imagina o que era viver 3.000 anos atrás. E eu chego a pensar, Haroldo, assim, se a gente fosse fazer uma reflexão sobre o que de fato nós pensamos acerca do que é o nosso trabalho, às vezes no grupo, que a gente está no grupo espírita, ou na igreja católica, protestante, evangélica, se a gente entenderia essa parábola de Jesus, porque o natural é que a gente entenda da outra forma. Se eu estou trabalhando há mais tempo, eu tenho direito a um cargo melhor, eu devo ser mais respeitado. Aquele que entrou agora está numa posição secundária. Ou seja, não sei até que ponto que a gente mesmo consegue entender a grande mudança de perspectiva que Jesus coloca nessa parábola. Exatamente, exatamente. Eu queria, para a gente reservar para esse bloco, não sei, porque é uma parábola muito grande, né? A solidariedade das horas. Quer dizer, todas as horas são solidárias. Cada hora teve o seu momento, cada hora teve o seu papel, e não há privilégio entre as horas. Mas acho que cada um de nós tem que valorizar a hora que está, né? E na situação que está. Ismael, o que você... Eu acho que tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala, acho que é até a primeira de um dos livros da série Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que ele fala sobre o tempo, né? E ele traz realmente esse caráter do tempo como um instrumento, uma ferramenta que está a dispor de todos, né? Sem determinação de nenhum tipo, de nenhuma maneira. Né? Como nessa parábola, em cada oportunidade que aparece, né? E depende exclusivamente do trabalhador escolher esse momento. Interessante nessa parábola que tem um momento em que o pai de família chega, já nos últimos que se encontravam ali parados na praça, e pergunta, mas vocês tiveram o dia inteiro e por que vocês estão ainda aí parados? Aí ele diz assim, mas ninguém ofereceu salário. Né? Ninguém chamou, né? A oportunidade não chegou na minha porta, bateu e abriu, o meu tempo não se fez presente. Né? Eu tenho que construir esse meu tempo, né? Fazer com que essa hora seja solidária a mim. Mas tem o Livro da Esperança, capítulo 67, o Emmanuel diz assim, hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. É bonito, né? Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje, consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. E amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas.
Bonito, né? Está dentro O valor da hora. Né? Está dentro do que o Emmanuel traz aqui no capítulo 29 do Pão Nosso, que ele chama vinho. E disse-lhe, ide vós também para vinho e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. É questão do momento. E tem um trecho aqui interessante. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. Mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Nossa, E essa questão da contribuição de cada um, o quanto a gente deve valorizar isso, né? Porque a parábola é muito bonita no ponto em que ela traz a contribuição de todo mundo, independente da hora em que eles foram chamados ao trabalho, mas iguala essa contribuição. E às vezes a gente pensa assim, mas eu contribuí mais, o outro contribuiu mais, mas como aferir isso? Né? Não caminhando já para o encerramento do bloco, fechando com aquela frase popular, em 100 marteladas que quebra a rocha, qual quebrou, a 100ª ou todas as 100? E em seguida, voltaremos para o próximo bloco. De volta ao segundo bloco, estamos estudando o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. No primeiro bloco, comentávamos sobre a solidariedade das horas e a função, o papel, a importância de cada hora nesse processo de renovação do mundo. Então, a gente queria aqui passar para o Afonso, que adora esse tema, né, Afonso? Para dizer para a gente que o progresso da Terra também segue um curso de horas, né, Afonso? A Terra também tem suas horas, né? A Terra também tem suas horas. Lembrando, iniciando para a gente refletir essa questão que você está propondo, o Chico Xavier psicografou uma mensagem de um espírito que assinou simplesmente O Espírito, em Belo Horizonte. E lá ele vai fazer vários apontamentos, vários conceitos. Ele diz assim, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade e o futuro é minha promessa. Então, pensando nesse sentido, a Terra, ela emerge no horizonte racional, o homem da razão surge há 40 mil anos. Essa informação está no livro Libertação. No primeiro capítulo do livro Libertação, o instrutor diz que o homem da razão surge há 40 mil anos. E de lá para cá, nós temos a emergência de eras, né? Nós estamos muito recuados. Mas trazendo mais para próximo, depois dessa última era de gelo que tivemos, há cerca de 10 mil, 12 mil anos atrás, nós vemos essa coletividade que vem compondo a história da humanidade, e aí a gente vê um encadeamento lógico entre elas. Por exemplo, quando Emmanuel escreve o livro A Caminho da Luz, ele faz toda essa movimentação desses povos, começando pelo povo chinês, que organiza os primeiros movimentos, né, há 10 mil, 12 mil anos atrás, com Forri, o problema lá do I Ching, dos trigramas duplos, e depois nós temos a sociedade hindu, os egípcios, né, os arianos, o povo hebreu que emerge nesse horizonte, né, nesse horário, e depois dali todo um processo de vários trabalhadores, ele próprio, João Batista, né, que vem movimentando todo um processo até João, e depois de João, né, depois do Cristo, nesse movimento todo, até chegar à atualidade, né? Então, nós vamos ver, como você estava falando de qual martelada que quebrou a pedra, né? Que quebrou, se a primeira ou a última. Todas são solidárias, né? Porque o trabalhador que chega, ele apropria do trabalho do anterior e avança. Aí vem outro trabalhador, esse sistema lógico, né? Essa genealogia, essa filiação. Nada acontece assim, exato, por acaso, não é mesmo? Quando nós estamos aqui trabalhando, quantos nos antecederam, quantos vanguardeiros nos antecederam, deixando nesse material riquíssimo, né? Outro dia nós fizemos uma reflexão com Wagner sobre o papel do Senhor Honório conosco, claro, assim, no nosso trabalho de compreensão do Evangelho, né? O quanto que ele fecundou nossos corações
Então, nós estamos discutindo a partir de coisas que aprendemos, não é mesmo? Da mesma maneira que estamos aqui nessa reflexão, outros estão também apropriando desses valores, né? Então, acho que no planeta como um todo e na individualidade. Essa coisa dos trabalhadores da última hora remete até a um outro programa que a gente gravou, de honrar pai e mãe, de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, porque é a universalidade. Universalidade. Porque o grande lance da evolução é despertar a consciência. Despertou, não tem dia, não tem hora, acabou o tempo. Porque é a unidade divina. Então a gente sai dos guetos, do isolacionismo, do personalismo, para a comunhão universal. Isso é o amor é comunhão. Né? E é interessante, né, Wagner, que no capítulo 14, antes de passar para você, Flávio, você está caladinho, né? Você pode falar mais um pouco. Eu vou passar a palavra para você, viu? Porque no capítulo 14, 16 de João, e que o Kardec retoma no Cristo Consolador, quando Jesus promete o Consolador, ele diz assim, ele estará para sempre convosco e vos guiará em toda a verdade. Mostrando que a doutrina espírita, o espiritismo, teria um papel de nos conduzir para um processo eterno de encontro com a verdade, de encontrar a verdade, cada vez mais ampliando percepção. Naquela metáfora do Livro dos Espíritos de subir uma montanha. À medida que você sobe, o seu campo de percepção se amplia. E é isso que o Afonso estava dizendo, quer dizer, nós só temos a visão que temos hoje porque estamos sob os ombros de gigantes. Estamos acima daqueles que nos precederam, né? Mas o Flávio tem coisa para dizer, Flávio. É só para lembrar uma coisa que Emmanuel coloca em A Caminho da Luz, e a gente percebe que é todo o objetivo dessa trajetória, que ele denomina, com o nome desse livro, O Caminho da Luz. Caminho da Luz, é. Quando a gente volta, ele explicando a questão das raças adâmicas e como surgiram aqui na Terra, a gente vai lembrar daqueles espíritos que caíram. No caso de Capela, que ele mostra quase que ele descreve a situação em que Jesus dialogou com eles na recepção desses espíritos. E ele fala, ali naquele momento, que eles viriam para cá para trabalhar as coisas do coração. As questões do coração, os milênios que viriam. Alguns trabalharam, atingiram, logo mais no início, outros depois, e outros ainda têm que trabalhar. Então o objetivo é o mesmo. As coisas do coração. Alguns tomaram consciência já há milênios. Outros tomaram há menos tempo e alguns tomarão. E nós estamos aqui para tomar na última hora. Nós estamos aqui para poder aprender isso. E é interessante a gente só retomar uma ideia. Quando a gente tiver essa parábola, essa questão dos trabalhadores da última hora. Kardec indica ela, transcreve, mas na notinha ali ele coloca também. Veja também parábola do festim das bodas, no capítulo 18. Aí quando a gente pega as duas parábolas e põe do lado, a premissa delas é a mesma, o reino dos céus. A conclusão, muitos chamados, poucos escolhidos. Olha que beleza. Quem são os escolhidos? Aqueles que tomaram a consciência. Consciência para o quê? Para o reino dos céus. Aí quando a gente pega Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 3, primeiras pregações, há um diálogo entre um sacerdote e Jesus. Aí o sacerdote perguntou para Jesus, Galileu, o que fazes na cidade? No caso em Jerusalém. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Então a gente vê que essas parábolas de Jesus, estão amarradas. Elas estão amarradas e eu acho que essa é a essência quase que de todas. Convidar sobre diferentes facetas, diferentes ângulos, diferentes exemplos, diferentes figuras, convidar as pessoas para se conscientizarem perante esse imperativo. Esse imperativo de autoburilamento, de burilamento das coisas do coração, do campo do sentimento. Ô Flávio, tem uma coisa bonita na sua fala, que já que nós estamos num programa da FEB TV sobre o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, nós temos que destacar um aspecto da metodologia de Kardec, que é sempre relacionar vários textos para se estudar um tema. Porque isso é um antídoto
contra o espírito de literalismo, de fundamentalismo, de leitura literal do Novo Testamento. A universalidade. Então, um dos recursos é reunir textos que tenham conexões para que a gente possa ver uma mesma questão de diversas perspectivas, de diversos ângulos, né? Esse é um aspecto fundamental da metodologia do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, né? Essa abertura, essa capacidade de do micro para o macro, do mínimo para o máximo, não é? Do restrito para o geral, do concreto para o abstrato. A gente precisa fazer esse movimento, porque senão a gente não consegue atingir os patamares da universalidade, né? É interessante que sobre essa questão da forma, né, a gente não se ater muito a essa questão do formalismo, mas buscar a essência da mensagem. Emmanuel tem um comentário interessante no primeiro capítulo do livro Na Construção do Amor, se não me engano chama Ante o Evangelho. Aí ele vai falar que durante séculos e séculos o Evangelho, a mensagem de Jesus, passou por diversas aclimatações, às mais diversas culturas, aos mais diversos ambientes culturais, por meio de traduções, etc. Só que ele diz, no entanto, nós não devemos nos fixar na fraseologia brilhante. É uma expressão que ele coloca. Porque ele diz, Evangelho não é forma, mas essência. Então a gente percebe que Kardec faz isso, ele conjuga, ele sempre vai mostrando esses ângulos, como se fossem ferramentas. Tem essa ferramenta, essa ferramenta, para a gente abrir aquela mensagem e entender. Então a gente percebe que a mensagem é a mesma. A gente desenvolver essa questão do sentimento, despertar, conscientizar para isso. Uma parábola trabalha uma questão, a outra apresenta outra, mas com a finalidade única, a mesma. Como se fosse um arco-íris, né? É. Cada um vai dando uma cor, né? E essa é a essência. E no fundo, a luz é a mesma. É. A luz que ilumina o arco-íris é a mesma. É a Ela mesma. tem uma coloração única. Aí dá essas cores. E tem pessoas que se identificam com uma cor ou outra para chegar nessa luz. Verdade. Isso que é importante das horas aqui, né? Quando Jesus diz que o Pai contratou os trabalhadores, cada uma a sua hora, é em respeito a essa hora de cada um. Porque às vezes a gente está na vinha, em vez de ficar fazendo nosso trabalho, a gente está olhando para o outro, achando que ele devia estar fazendo algo que a gente acha que seria a responsabilidade Ou dele. controlando o Ou trabalho controlando dele, o trabalho do outro, esquecendo que cada um tem o seu papel, tem o seu momento, e quem sabe disso, acima de todos nós, é Deus. Exato. E cada componente vai ser acionado num momento específico, né? Que a gente imagina isso. Às vezes alguém é chamado para um trabalho e um outro só vai ser acionado depois que o trabalho daquele primeiro atingir um certo patamar. Porque há um espírito de sequência, há uma lógica, né? E a gente precisa ter esse respeito E essa noção de conjunto. e respeitar o direito igual de pertencimento, né? Todos pertencem à vinha. Ninguém está excluído dela. Né? Isso é muito bonito também, né? Agora, a gente gostaria de convidar para uma outra reflexão, mas só para o próximo bloco, porque nós estamos encerrando o segundo bloco e seguiremos em breve para o terceiro e último bloco do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, voltamos ao terceiro bloco desse programa, onde estudamos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. No último bloco, a gente propôs uma reflexão, que seria revelada agora, né? E que eu quero lançar para o grupo, é sobre o Estevão, que atuou, que trabalhou, mesmo antes da chegada de Jesus, com um nível de compreensão, com um nível de dedicação impressionante, né? O que me lembra daquela frase do Mensageiros: todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor, não é promessa de amizade, é lei. Quem quer comentar um pouquinho sobre o Estevão aí? O que eu acho interessante na figura de Estevão, como Emmanuel relata, é o profundo conhecimento que ele tinha da lei antiga, na sua essência. Né? É por isso que a alma dele já estava tão predisposta
quando ele percebeu o primeiro sinal do Messias, ele soube reconhecer. Essa importância da gente conhecer a essência em profundidade daquilo que está colocado à nossa disposição para a compreensão das leis divinas. E não ficar só, às vezes, na superficialidade ou no conhecimento parcial de alguma coisa, achando que já sabe tudo. Mas a gente aprofundar esse conhecimento, porque ele vai predispor a nossa alma para entender o momento do chamado aqui. Porque quando é que Deus chama a gente para a vinha, né? Será que Deus vai aparecer numa figura, vai chamar a gente para algum lugar? Chegou sua hora. Chegou sua hora. Aonde é que está a nossa hora? Ou as nossas pequenas horas no cotidiano da vida, que Deus vai nos chamando para trabalhar na grande vinha que é dele. Sobre Estevão, quando Gesiel, né? O que me chamou a atenção é que teve uma outra vez, nós gravamos um programa sobre honrar pai e mãe, e quando eu li o livro Paulo Estevão, impressionou profundamente como que o Gesiel e a própria Abigail, eles tributavam essa honra ao ancestral, ao pai, né? O pai teve atitudes que poderia, assim, talvez um filho desconectado, criticar em qualquer coisa, e ele manteve aquele padrão do entendimento, da compreensão do papel do filho, né? Então, desde o primeiro momento, ele mostra, é muito novo ainda, ele é muito jovem, mostra todo esse vigor da lei, na sua essencialidade, como o Saulo está dizendo, e expressando na vida, né? Captou e está refletindo. Existe uma passagem no Evangelho, que é a da mulher pega em adultério, uma reflexão sobre essa docilidade do Estevão, do Gesiel. Eles citam a lei do divórcio, né? A carta do divórcio que Moisés estabeleceu. Então Jesus fala assim, mas no princípio não era assim. Não. Então a gente nota o seguinte, quando há disposição de uma alma em aprender, ele constrói mesmo na adversidade. Mas quando fecha o circuito, aí a pessoa apanha e entra no processo expiatório, que é exatamente essa carta do divórcio. Não quer dizer, a lei opera contra os interesses da pessoa até para estabelecer um limite, uma reflexão por dentro dela própria. Então, o Estevão é alguém que a gente estuda dentro desse circuito de evolução muito de coração aberto, não é? Verdade, verdade. E uma coisa bonita que eu acho que você falou também no outro programa, Wagner, que é como que as coisas vão se abrindo para a universalidade. Porque o que eu acho que é o desafio do espírito é entender quando Deus encerra uma hora e abre outra. Porque a gente fica tão preso, nós, por exemplo. Há um sistema, né? O Kardec fala da doutrina progressiva. Uhum. Mas na hora que elas sofreram um processo de ampliação, será que nós estamos preparados? Porque para estar preparado para esses processos de ampliação, é preciso ter uma compreensão da essência, aquilo que o Flávio falou. Não está preso à forma, mas à essência. Exatamente. E quem está conectado com a essência, ele consegue reconhecer a continuidade. Quando Deus traz a continuidade, ele não oferece resistência, porque ele está sintonizado com o processo de continuidade. Isso é um desafio. Né? É um desafio. É muito desafiador. Sem dúvida. É que a mudança exige muito preparo, Muito. porque ela nos tira do conforto, né? Nós temos que sair daquela zona de conforto e ir para frente. E a nossa reação é tentar ficar na zona de conforto, onde a gente sabe, onde está pisando, o que está enxergando. Então, esse salto para ir para uma situação que momentaneamente é desconhecida, mas na qual a gente vai ampliar o nosso horizonte, é um desafio muito grande. E Isso a é um gente exemplo tende aqui. a permanecer. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo sob nova luz com aprofundamento. Então, isso aqui é um processo evolutivo do próprio estudo, da própria conceituação doutrinária, não é? Exato. Você vai redimensionando ela. E quem estava na primeira hora do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e que captou a essência, naturalmente sentia que faltava alguma coisa. Exato. E ao assistir agora o programa da FEB TV, vai estar aberto para essa nova hora. Quem estava vinculado aos princípios, à essência, vai entender que isso aqui é um processo de continuidade e não vai oferecer resistência. Que é esse espírito que nós temos que ter, né? Que quem coloca as horas é o Pai, é o dono da vinha.
não é o trabalhador. Né? O trabalhador é chamado nas horas específicas, não é ele que está no controle das horas. O que eu acho interessante, quando a gente fez a compilação das mensagens do Emmanuel, né, particularmente nesses versículos que Kardec cita, a gente reuniu as mensagens que o Emmanuel, os comentários dele nesses versículos. E tem dois deles que nos chamam a atenção. Um deles que nunca foi publicado em livro nenhum, estava só em Reformador, publicado em maio de 68 e que agora faz parte da coleção. E nesse, Emmanuel diz assim: ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir, de vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com seu infinito amor na edificação do mundo melhor. E isso nos chama atenção para um outro comentário do Emmanuel, da mesma parábola, que diz assim: o planeta não é um barco desgovernado. Então, acho que é um outro aspecto nessa parábola muito bonito, que é mostrar assim: a vinha é do Senhor. Porque às vezes a gente cede espaço para o pessimismo e às vezes cerra os ouvidos para o chamado para cooperar para que a coisa seja melhor. Então, quem dirige o barco do planeta Terra é o Cristo. Kardec, em relação a isso, ele tem aqui neste capítulo, Missão dos Espíritas, ele fala: ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Quer dizer, esses pequenos e simples é aqueles que já estão preparados, abertos. E eles vão aceitar, sem exigir prova, comprovações. Simplesmente aceitam. É sentimento, né? Sentimento. Ressoa sentimento de coração para coração. É por isso que Kardec dizia, né, que a grande mensagem do Cristo é a mensagem do amor e da humildade. São esses que conseguiram avançar nessa humildade, nesses valores reais, que quando a doutrina espírita chega, eles sabem recolher a proposta do Espiritismo como o Estevão soube recolher a proposta do Cristo. É interessante uma analogia, outra usando Emmanuel e usando Humberto de Campos. A gente vê que essa parábola dos trabalhadores da vinha é ao cair da tarde e que ele chama as pessoas para dar o pagamento. Aí a gente vem ler Emmanuel. Ele coloca aqui no final do Caminho da Luz: o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Aí ele vai dizer também: vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Aí ele cita alguns trechos das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que têm fome de justiça, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacíficos, etc., né? Sim, porque depois dessa treva surgirá a nova aurora. Trabalhemos, pois, por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Então ele faz essa analogia com o dia. Aí a gente pega Humberto de Campos, que ele fala também dessas bem-aventuranças no livro Boa Nova. Aí ele fala que, depois de dizer as bem-aventuranças, ele fala que as promessas de Jesus pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Aquelas palavras, obedecendo à determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. E no Caminho da Luz ele também fala: uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra, os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar. Quando a gente pega essa frase, a gente vê quem são os filhos de Jerusalém, do ponto de vista espiritual. Os espíritos vaidosos, pretensiosos, exclusivistas, orgulhosos, egoístas. É uma simbologia, né? Devem chorar, ou seja, a questão do aflito. Então, né? Então ele diz: uma determinação superior, essas palavras iam espalhar a todos os aflitos da terra. Então cada um tem o seu momento. Tem pessoas que ouviram o Sermão do Monte naquele momento, acordaram. Então a gente chega a concluir que o trabalhador da última hora é aquele que perdeu tempo consigo próprio, com as suas vaidades, e que acordou agora. E vai fazer o trabalho. Mas ele alcançou o objetivo, então ele tem direito. É a meta. Não existe, Tem hora para todo mundo. não existe trabalhadores perdidos. Perdido não tem. Não tem. Todos serão chamados. Não né? tem.
Esse caminho da luz é uma lei. A gente, há um propósito divino que incorpora todos, né? Que une todos, ainda que em horas distintas. Né? Sabe reconhecer quem dá conta de trabalhar o dia inteiro e quem dá conta de trabalhar só os últimos na última minutos. hora. Né? Porque aqui vale a qualidade. Né? Às vezes quem qualidade. trabalha agora na última hora vale mais do que quem está trabalhando há 3.000 anos. Né? E é interessante que o Caminhando chamado é já para o constante. encerramento. Essas palavras ecoam. Jesus, aquela voz do monte está ecoando. Desde lá até hoje. Só que tem um que escuta aquele chamado. No século X, outro no século Y, outro agora. Só que quando ele desperta, ele alcançou o objetivo. Então ele tem direito ao denário dele, vamos dizer assim. Ao recebimento. E como tudo tem uma última hora, Flávio, nós chegamos nos últimos momentos desse programa, encerrando o terceiro e último bloco e convidando a todos a continuarem acompanhando essa série de programas, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. No próximo programa, outro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Contamos com a sua presença e esperamos que você esteja feliz em acompanhar essa conversa entre amigos, agradecendo a todos da mesa que participaram dessa pesca de luzes espirituais. Um abraço a todos.